quanto de memória RAM precisa hoje para jogar? Qual que é o mínimo? Qual que é o recomendado? Pois é, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas tem algum tempo. Algum tempo a dúvida era, será que 8 GB é suficiente? A resposta é não, não é mais suficiente, mas 16 GB ainda é suficiente? Se você tem uma placa de vídeo com mais VRAM, menos VRAM, influencia? Você tá tendo problema de performance, pode ser a quantidade de memória RAM? Precisa de DDR5, precisa de DDR4, é quantidade, é clock, o que que importa? Pois é, eu tenho algumas respostas interessantes pra isso. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Eu tenho umas notícias pra você que tá com 8 GB de memória RAM. Acho que tá na hora de você fazer upgrade. Infelizmente. O curioso é que assim, se você tem 8 GB de memória, você ainda tá conseguindo rodar jogo. E aí muita gente vai falar assim, não precisa, isso aí é só pra vender hardware, você tá querendo vender, aliás, se for comprar memória, link na descrição. Mas falando sério, tem muita gente que fica assim, mas eu preciso de mais de 8 GB. Não é possível, eu tô jogando de boa aqui. E vou falar pra vocês que o de boa que vocês estão jogando talvez não seja tão de boa e pode ser culpa da memória RAM. Hoje, 8 GB de memória é muito pouco. É muito pouco, vai afetar a experiência que você tem. Talvez você já esteja tão acostumado com essa experiência ruim que nem esteja notando que, na verdade, é a sua memória RAM que está prejudicando a performance. Eu já fiz vários testes aqui com 8 GB e realmente é muito pouco. Muito pouco. Você vai ter stuttering, você vai ter queda de FPS, você vai ter todo tipo de... Quando você der um Alt Tab, então, nossa senhora, se você precisar recarregar uma guia do Chrome que estava suspensa, meu Deus, é muito sofrido. É muito sofrido. Então, se você vai montar... Ah, mas vou jogar pra esportes. É que o PC ele não é só pra jogar. E mesmo jogando, as pessoas fazem outras tarefas que não estão cientes que você usa a memória RAM. Ah, eu vou jogar e vou usar um Discord, vou usar uma aba do Chrome. Isso consome memória RAM, mesmo estando em segundo plano. E a situação pode ficar ainda pior. Imagina um cenário que você tem 8 GB de memória RAM e um HD. E uma placa de vídeo com pouca VRAM. O sistema ele entende toda a memória que você tem, para ele é memória. Mesmo o armazenamento ele acaba se tornando memória caso o Windows precise. Só que existem os níveis de velocidade da memória. Então, por exemplo, a memória da placa de vídeo é a mais rápida. Obviamente que ela é específica para você fazer o processamento ali nos jogos, para texturas e tudo mais. A memória RAM é a memória do sistema. Ela é uma memória mais rápida. Acesso mais rápido, inclusive fisicamente até mais próximo do processador. E existe o armazenamento, o seu HD ou o seu SSD. E ele também é considerado memória. Então, em diferentes tarefas, se de repente o sistema fica sem memória RAM, ele pode usar o armazenamento como memória, para fazer a paginação. Então, ele pode simplesmente pegar lá o HD ou pegar a memória RAM e passar a memória lá. Não, esse aqui fica aí, acessa aqui. Aí o processador, nossa, mas eu vou ter que ir lá naquela memória lenta. É o que tá tendo. E com a placa de vídeo também, se você tem uma placa de vídeo com pouca VRAM e chega numa situação que você acha que tá suficiente, mas tá aqui, ó, tô com 8 GB de VRAM, 8 GB de memória RAM e tá rodando o jogo. Mas você começa a ter uma lentidão no sistema, pode ser por conta da falta de memória. Inicialmente ele vai passar para memória RAM, e se tiver lento ele vai passar para memória do sistema, fazer um swap, trocar, isso vai gerar uma situação muito desagradável para quem joga. O Hardware Unboxed fez os testes aqui com vários jogos, mais de 30 jogos, né? Então não vai ter mais de 30 jogos que a gente for fazer. Mas a gente consegue ver um cenário bem interessante aqui, ó. Vou pegar alguns exemplos. O Apex Legends foi o que usou menos memória RAM. Isso aqui é o que ele usou de memória do sistema disponível. Então o que ele realmente usou. Não é tipo, ele alocou, não. É memória usada. 9.8 GB. Então o jogo que menos usa memória já usa mais do que os 8 GB. Apex Legends. É bom ressaltar que a gente tá rodando em Quad HD, tá? Mas isso não é tão relevante assim para a quantidade de memória, a não ser que você tenha uma limitação de VRAM. Pode fazer bastante diferença. Vou pegar alguns jogos aqui, por exemplo, o Resident Evil 4, 12.8 GB. Alan Wake 2, 12.4. Ghost of Tsushima, 13.3. Na média, eu diria que é entre 14 e 15 GB é o que usa. 14 e 15 GB. Se você parar pra pensar, 14 e 15 GB já tá perto dos 16. Exatamente. Isso é a média dos jogos, se a gente pegar aqui, ó, meio do caminho. Já tá usando quase todos os 16 GB que você tem na memória, lembrando que o sistema pode fazer uma alocaçãozinha ainda.
Normalmente faz. O que acontece é que quando chega nesse limite, perto desse limite, ele vai fazer algum tipo de swap de memória ali, vai tirar algumas coisas em segundo plano, vai jogando. E o Windows vai dar um jeito. O Windows tem todos os defeitos dele, mas isso aí ele se vira razoavelmente bem. A gente pega, por exemplo, um Fórmula 2024, já usa aqui 16 GB. Se a gente for chegando nos exemplos piores, a gente tem aqui o The Last of Us Part 1, que ele usa 19.6. Vocês provavelmente não estão vendo aqui, ele tá aqui embaixo, mas ele usa 19.6 GB de VRAM. De memória RAM. E aí tem um agravante da VRAM ainda. O The Last of Us Parte 1, né, o port aí pro PC. Vocês devem lembrar que ele foi cenário, inclusive, de alguns comparativos de VRAM. Como, por exemplo, a RTX 4060 Ti de 8 e 16 GB. São jogos que, por exemplo, The Last of Us Part 1 não é um jogo exatamente novo. Já tá há algum tempo aí, mas é um port. Inclusive, ele aponta o caminho. Se a gente pegar ali, por exemplo, Ghost of Tsushima, ele foi port um pouquinho melhor, ele usa menos memória. Mas já estamos falando de 13 GB. 13 GB. Inclusive tem o cenário aqui, né, de muita gente falar, mas veja bem, eu tô rodando aqui e tá de boa, tá batendo o mesmo FPS. Só que veja aqui que cenário interessante, ó. Aqui é com 64 GB de memória disponível. A gente tá tendo aqui uma média de 118 e mínima de 57. Legal, uma boa performance. Aqui com 32 GB de memória disponível. 115, 101 de média aqui, 53. Tá meio próximo ali. Legal. 16 GB, 112 de média, 111, 52. Mais ou menos a mesma média ali. A gente vem pra 8 GB. 105 de média, mais 10 FPS de mínima. Isso aqui que a gente chama os spikes, os stuttering. São essas enroscadas que dão no jogo. E quando você joga pra mais tempo, isso aqui vai aparecendo com mais frequência. Inclusive, mesmo em cenário que você acha que 16 GB é suficiente, pode aparecer essas travadas. Pode aparecer esses travados. Ele pegou aqui o Ratchet & Clank, é horrível de pronunciar isso aqui também, mas é um jogo onde você tá com uma placa de vídeo com 8 GB, por exemplo, a 4060 Ti de 8 GB, uma de 16 GB, faz diferença. Porque olha isso aqui, a média e a mínima. Tá de 54 de média, né, com 50 ali, mais ou menos de mínima, dependendo da mínima. Olha isso aqui, a média 30, quase 60 batendo. Você perde quase metade da performance. E você nota aqui todos os stuttering, tá vendo? Os spikes que tem ali na performance. Dá pra sobreviver com 16 GB hoje ainda. Ainda dá pra sobreviver, não é o ideal mais. Não é mais o ideal. 16 GB eu diria que é o novo 8 GB. É o mínimo. Mas é o mínimo, galera. Sim, 32 GB é o recomendado. 16 GB é o mínimo. 8 GB é sofrível. Eu não vou dizer que não dá, porque dá, mas a experiência vai ser péssima. Eu não recomendo mais 8 GB de memória. Já faz um tempo que eu recomendo 16 GB e este é o mínimo. Este é o mínimo. Inclusive, nem é um setor que compensa você economizar muito. Memória RAM é um cenário que compensa você investir um pouco. Agora, também tem um porém. 64 GB, óbvio, não precisa. Mas eu vou ter mais. Não precisa. Adicione quando precisar. Memória, o bom é isso, você pode fazer upgrade. Aliás, a modularidade no PC é uma maravilha, você pode adicionar. Mas DDR4 ou DDR5? Aqui não é a interface, né, a tecnologia, a versão, nada disso importa. O clock mais alto ou mais baixo? Aqui é a quantidade de memória. Mais memória ou clock mais alto? Mais memória. Mas 8 GB com mais clock não compensa? Não, porque aqui não é a velocidade, não é a largura de banda, não é nada disso. É a quantidade de memória. Inclusive eu falei isso já no passado, muita gente perguntava, nossa, mas qual memória? Em dúvida, galera, quantidade de memória. Claro, se for 32 GB com clock mais alto ou 64 GB com clock mais baixo, 32 GB com clock mais alto, porque 32 é o suficiente. 64 GB, galera, é para quem vai trabalhar. Eu preciso de mais. Para quê? Programas de renderização que vão precisar de muita memória RAM e tudo mais. Fora isso, não precisa. 32 GB é o ideal, é o que eu recomendo, inclusive, se você puder. E vai fugir de todos esses cenários. Como vocês viram aqui, não tem nenhum jogo que vai utilizar mais do que isso de memória disponível no sistema. É que tem jogo que vai utilizar até 20 GB, 19 o máximo que a gente viu, mas num cenário extremo. Em média, 16 GB. Então significa que o sistema como um todo vai ter quase o dobro disso para utilizar. Então esse é o cenário ideal, isso aqui é o futuro, pelo menos por enquanto, você vai montar um PC. 16 GB é o mínimo se você está com orçamento muito apertado. Se você está com folga, 32 GB é o ideal. Eu entendo que ainda não vai ser muito fácil alcançar isso, principalmente se você vai para DDR5, mas DDR5 é um pouco mais fácil, porque o módulo é de 16 GB. Então você vai conseguir 16 GB e aí mais 16 GB, 32. Então você vai fazer uma configuração. Outro detalhe importante. Eu vou montar um Ryzen para jogar no gráfico integrado, vou usar o meu processador para jogar no gráfico integrado. 2 módulos de memória. Sempre Dual Channel, porque o Dual Channel permite uma largura de banda maior para o gráfico integrado. O gráfico integrado ele não tem memória de vídeo. A memória de vídeo ela é compartilhada com o seu sistema. É a memória RAM que é a memória do sistema.
E a memória de vídeo também, ela não tem memória GDDR, não tem memória dedicada. Então, quanto maior a largura de banda e quanto maior a frequência da sua memória, melhor vai ser para o seu gráfico integrado. Dual Channel, a configuraçãozinha que a gente sempre explica. 2 módulos de memória que você coloca em 2 canais separados. Se tem 4 canais ou 4 módulos, né, para você colocar lá, você vai colocar no mais próximo, na verdade, aqui do CPU, pula um slot, bota no outro slot. Aí você vai fazer o Dual Channel. Não coloca um pente de memória colado no outro, a não ser que só tenha 2 slots na sua placa-mãe. Aí você coloca um membrane aqui, tá tudo certo. E ligar o XMP, né? Você comprou uma memória 6.000 megatransfers, 3.200 MHz. Se você não entrar na BIOS e não ativar o XMP, você não tá utilizando o clock da sua memória. E você tá perdendo performance, pela qual você já pagou. Ah, então já que precisa ter 32 GB, eu vou comprar primeiro um pente de memória de 16 GB, depois eu compro outro. Não, não compra. Compra um módulo 2 de 8 e faz os 16. Faz Dual Channel. Vai ser muito melhor você ter 2, fazer o Dual Channel e no futuro ter que trocar, porque daí você vai ter a performance total do seu gráfico integrado. Faz muita diferença. O Dual Channel, no geral, ele faz diferença, tá, galera, em performance. Principalmente num cenário onde você vai ter limitação do CPU. Então a gente fala muito de gargalo, existe o gargalo de memória também, inclusive de configuração. Porque o Dual Channel, ele tem um impacto direto na performance. Não é aquilo de, meu Deus, saiu da água pro vinho, mas ele impacta, tá? E às vezes você não sente o impacto, por exemplo. Ah, mas e se o gargalo não for o CPU? Você pode não sentir o gargalo tão severo, mas você vai sentir uma melhora nas mínimas. Isso eu já fiz os testes, posso afirmar para vocês. Tem uma estabilidade maior, as mínimas elas são mais estáveis. Tem uma queda menor de FPS. Então é sempre ideal o Dual Channel. 16 GB são os novos 8 GB, é o mínimo. O recomendado 32, 64, 32 para cima já é exagero. Pelo menos para jogar. Um teste muito bom, inclusive a gente vai reproduzir aqui para poder levar para o canal principal. Enquanto isso, você se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Lembrando que é o Unlock, então se inscreve aí no canal também para dar aquela força.